Então, boa noite a todos. É uma honra dar as boas-vindas ao evento Diagnósticos Urbanos de Natal, da Academia para a Ação Política. O evento que hoje integra oficialmente a programação internacional do Circuito Urbano, promovido pela ONU Habitat, Programa das Nações Unidas para Assentamentos Humanos. Estar inserido nesse circuito global reforça a importância dessa iniciativa local e amplia o alcance das reflexões que aqui serão compartilhadas, conectando o Natal a uma rede mundial de experiências, diálogos e compromissos em torno da construção de cidades mais sustentáveis, inclusivas e resilientes. Esse evento tem sua origem no âmbito da disciplina Gestão Urbana Sustentável, vinculada ao Programa de Pós-Graduação em Uso Sustentável de Recursos Naturais, um programa do Instituto Federal do Rio Grande do Norte, um programa na área de Ciências Ambientais. Esse evento nasceu como uma atividade da disciplina Planejamento Urbano Sustentável e nós transformamos em um espaço de debate e formulação de propostas, aproximando estudantes, gestores públicos, profissionais e a sociedade civil. A proposta dos Circuitos Urbanos 2025, acolhendo o nosso evento, é traduzir pesquisas em um formato Summary for Policymakers, ou seja, diagnósticos acadêmicos apresentados de forma clara e objetiva, com recomendações práticas que possam apoiar decisões públicas e estimular a ação social. Hoje teremos a oportunidade de ouvir 5 painéis temáticos. Eles vão refletir alguns dos principais desafios urbanos da capital do estado do Rio Grande do Norte. Rayane Cirilo, engenheira de Minas e mestranda do nosso programa, abre os debates com o painel Por que não temos uma coleta seletiva em Natal? Sua fala nos provoca a refletir sobre a ausência dessa política essencial e buscar alternativas para superar esse vazio estrutural. Em seguida, Carlos Augusto Barbalho, advogado ambientalista e mestrando do programa, junto com Kelly Lima, técnica ambiental do IDEMA, a Agência Estadual do Meio Ambiente, pesquisadora também na área de gestão ambiental, vão apresentar o painel Desafios da Fiscalização de Crimes Ambientais. A dupla traz ao centro do debate um dos temas mais urgentes da atualidade, a necessidade de garantir que nossas leis ambientais sejam aplicadas com rigor e eficiência. No terceiro painel, Sustentabilidade no Turismo Local, Fragilidades e Potencialidades, ele será conduzido por Romildo Melo, gestor público e empreendedor socioambiental, e também por Daliane Diniz, pesquisadora, nossa aluna mestranda, com experiência na área de saúde e sustentabilidade. Ambos discutem o turismo como vetor estratégico para o desenvolvimento da cidade, mas também como um setor que precisa ser repensado sobre a ótica da conservação e da equidade social. No quarto painel, Barreiras e Caminhos para a Acessibilidade Urbana em Natal, Jamila Amaral, pesquisadora e mestranda do programa, nos convida a refletir sobre como a cidade ainda exclui na prática milhares de pessoas do direito à mobilidade e ao uso pleno dos espaços urbanos. Por fim, no quinto painel, todos os palestrantes se reúnem para pensar coletivamente sobre os desafios e potenciais para Natal do futuro, articulando os aprendizados dos painéis anteriores em uma visão integrada da cidade. O papel de cada painelista é fundamental, são vozes que representam não apenas pesquisas acadêmicas, mas também experiências profissionais, vivências institucionais e compromissos sociais. São olhares diversos que se unem para desenhar caminhos viáveis para a transformação da cidade de Natal. Mais do que um espaço de apresentação de resultados, o evento Diagnósticos Urbanos de Natal da Academia para a Ação Política é um convite ao diálogo, à troca de saberes e à construção coletiva. Nossa expectativa é que as ideias aqui discutidas possam reverberar, influenciando políticas públicas, fortalecendo a participação social e inspirando ações práticas no cotidiano da nossa cidade. Que essa noite seja, portanto, um marco de integração entre a academia, o poder público, a sociedade e a agenda internacional da ONU Habitat, reafirmando que pensar e planejar cidades mais justas e sustentáveis é um desafio global e que também se constrói a nível local. Sejam todos muito bem-vindos ao Circuito Urbano 2025. Olá, boa noite a todos. Então, meu nome é Daliane Moraes, né? Eu estou à frente
estou à frente dessa temática, né, de sustentabilidade no turismo local, onde a gente vai apresentar eu, né, Daliane Moraes, sou enfermeira, faço parte do programa de mestrado do IFRN, e o Romildo, que logo mais vocês, né, conhecerão aqui à frente dessa temática, onde a gente vem explorar um pouquinho sobre o turismo, sobre o que é o turismo e a importância do turismo, principalmente falando hoje na nossa localidade, né, na nossa cidade natal. E aí, nada mais coerente do que a gente apresentar o que é turismo, né, a gente trazer, né, diante das legislações do arcabouço legal que nós temos, o turismo, e apresentar aqui que na legislação, a partir da lei 11.771 do ano de 2008, ela vem apresentar uma denominação do que é o turismo. Mais interessante ainda é a gente perceber que essa temática, né, o turismo, ele vem sendo avaliado e tem tido um olhar onde a gente vem percebendo essa notoriedade nesse tema. E aí a gente vem onde a gente tem o artigo 2º, que fala que para os fins desta lei, considera-se turismo fenômeno social, cultural e econômico, que envolve as atividades realizadas por pessoas físicas durante viagens, numa temporalidade menor que um ano. E essa lei, a 11.771, ela foi reavaliada, né, onde a gente tem uma nova leitura com a lei 14.978 do ano de 2024. Então, a legislação, ela veio, né, a ter um novo olhar, e esse novo olhar trouxe, né, novidades, trazendo o turismo como um fenômeno social, cultural e econômico. E aí a gente percebe pela lei 11.000, onde sua redação, né, não teve atualização, mas onde já traz no artigo 4º, no parágrafo único, onde traz que a Política Nacional de Turismo ela obedecerá aos princípios constitucionais da livre iniciativa, da descentralização, da regionalização e do desenvolvimento econômico, social, justo e sustentável. Então, é importante a gente perceber, né, que a sustentabilidade ela já fazia parte da legislação no ano de 2008, né, e que essa sustentabilidade ela vem crescendo, né, e fazendo com que os olhares, né, aos olhos das legislações, elas conseguem vir crescendo cada vez mais. E ao longo do tempo a gente vem, né, nessas nossas pesquisas, nós enquanto pesquisadores, estudantes, percebemos que os estudos vêm se atualizando cada vez mais e trazendo a sustentabilidade no turismo como algo importantíssimo e essencial para a evolução ao longo dos anos. E aí a sustentabilidade, ela envolve, né, toda essa questão de um equilíbrio para a preservação da natureza, a preservação ambiental, o bem-estar social e o crescimento econômico, onde a gente traz aqui o tripé da sustentabilidade. Então, trazer o turismo, né, trazer essa temática, aliando a sustentabilidade, a gente percebe a importância que o turismo possui, né, dentro dessa temática de sustentabilidade. E aí a gente traz a importância do turismo sustentável, né? É importante a gente pensar, quando a gente falou agora há pouco sobre a sustentabilidade no turismo, sobre o tripé, a gente fala de preservação ambiental. Ela diminui o impacto ambiental, né, protege os recursos naturais da localidade, os benefícios socioeconômicos, o desenvolvimento sustentável para aquela localidade, né? O turismo, a gente entende e percebe que o turismo, ele, se não bem articulado, ele pode trazer degradação ao local, né? A questão das reservas naturais, a questão dos recursos naturais, eles podem ser degradados. Então, que turismo é esse, né? Qual o benefício que esse turismo vai trazer para essa localidade? Então, isso é importante a gente trazer esse olhar e pensar nisso enquanto academia, enquanto política pública. E aí, a gente entende o turismo, né, aliado a toda essa questão da sustentabilidade, da manutenção de um turismo sustentável, trazer, né, essa citação da Organização Mundial do Turismo, que diz que o turismo ele tem um potencial de contribuir para atingir todos os ODS. É uma fala muito interessante, né, quando a gente percebe a importância, né, e a temática que a gente traz hoje aqui, que é o turismo, como ele pode estar ligado a cada um dos ODS, né? Onde a gente traz aqui crescimento econômico inclusivo e sustentável, inclusão social, emprego e redução da pobreza, uso mais eficiente dos recursos naturais e proteção do meio ambiente, valores culturais, diversidade e patrimônio, compreensão mútua, paz. Então, a gente consegue alinhar, né, em cada
ODS desse uma temática aliada, né, diretamente ao turismo. E aí, dentro dessa questão do arcabouço jurídico, a gente traz aqui algumas legislações, trazendo um pouquinho para a realidade do turismo, onde a gente traz lá de 1981, com a Política Nacional do Meio Ambiente, onde a gente já percebe a importância, né, da cultura da população, dessa legislação e necessidade de que se tenha uma legislação com um olhar para o meio ambiente. Em 2008, a gente traz a legislação anteriormente citada, a 11.771, né, em 2008, que foi reavaliada com a nova redação no ano de 2024. No ano de 2020, a gente vem com a Lei 7.106, que traz e estabelece as normas da política municipal do turismo da cidade de Natal. Então, a cidade de Natal, ela traz, né, baseada na legislação da Política Nacional do Turismo, ela tem esse olhar pela preservação da natureza, né, pela sustentabilidade no turismo na cidade de Natal. E ela vem baseada, tendo como base, né, a sua instrução legal pela Política Nacional. E aqui a gente vem apresentar um pouquinho, né, das riquezas que a gente possui aqui na nossa cidade, né, quando a gente vem falar dentro de várias temáticas, né, apresentadas aqui pelos colegas, e que ainda serão apresentados na cidade de Natal, a gente vem falar um pouquinho sobre algumas atrações turísticas que a nossa cidade, né, ela possui, ela apresenta, né, para toda a população, onde a gente tem Ponta Negra, a praia de Ponta Negra, que é marcada pela sua beleza natural, né, onde a gente tem um ponto turístico e conhecido internacionalmente. A gente tem o Forte dos Reis Magos, que é um museu, né, que possui, é um marco histórico da nossa cidade, né, é um marco que, de início, onde tudo começou, né, de chegada às nossas terras, né. E aí nós temos o Centro Histórico, é onde nós temos a preservação da história, desde o início até hoje, com tombamento de várias estruturas, né, físicas. O Parque das Dunas, que é uma área de conservação, né, uma área de preservação da natureza, de biodiversidade. Então, a gente consegue perceber que Natal possui uma riqueza absurda, né, uma riqueza natural, então, que a gente, né, vai, ao longo desse processo aqui de apresentação, a gente vai perceber que existe. Então, a necessidade dessa preservação é algo que realmente a gente precisa entender que é necessário para que esse turismo permaneça sendo sustentável. Os potenciais do turismo de Natal, né, reforçando onde a gente tem as praias paradisíacas, a rica cultura e história, o ecoturismo, o turismo de aventura, a gastronomia local, onde são até representadas por algumas figuras aqui nessa apresentação, onde nós temos camarão, né, a questão da ginga com tapioca, que é patrimônio, né, imaterial, inclusive. Então, a combinação da natureza, cultura e aventura dentro da nossa cidade, né, dentro da cidade de Natal, que a gente vem a apresentar aqui hoje, né, de uma forma sucinta, sobre tudo que possuímos aqui na cidade, e a necessidade da gente entender a importância do que é ser sustentável, a importância do conhecimento sobre todas as riquezas, da necessidade de preservação, para que a gente possa tornar esse turismo aqui na cidade sustentável. Então, eu vou convidar o nosso colega Romildo para dar continuidade às apresentações. Boa noite a todos e a todas. Me chamo Romildo, como bem colocado, o professor André já apresentou a gente, eu sou gestor público e empreendedor socioambiental e também sou mestrando em ciências ambientais, assim como meus colegas. Dando continuidade sobre o turismo sustentável, eu trago aqui algumas notícias que tratam desse turismo aqui em Natal, que é um vetor econômico, é uma das cidades mais turísticas do estado, é a capital. Então, o Ministério do Turismo publicou a 5ª edição da revista eletrônica Tendência de Turismo no ano 2024, onde Natal figurava na 20ª colocação de 25 destinos globais mais procurados, ou seja, existe uma demanda de turismo aqui no estado muito grande e o quão esse turismo ele impacta diretamente nas nossas belezas naturais, bem apresentado anteriormente pela minha colega. O Rio Grande do Norte ele tem um crescimento de 27,2% de turistas internacionais. Então, Natal é uma cidade extremamente turística, principalmente a nível internacional. Existem alguns projetos aqui na cidade, em conjunto principalmente com a Universidade Federal, como o projeto Brasil Sustentável,
em que a UFRN ela traz o fomento à adoção de boas práticas de turismo. Foi uma iniciativa da universidade em conjunto com a Secretaria Municipal de Turismo, e ela traz esse projeto executivo do tratamento paisagístico da cidade. Infelizmente, ainda é um projeto em andamento em que precisa-se ainda de muito investimento, e aí é um ponto que a gente sempre toca, né? Não existe política pública sem orçamento. E aí, por esse motivo, esse projeto ele não continuou, ele não tem andado. A CETU, ela, junto com esse projeto, né, e a UFRN, realizou o primeiro encontro de turismo responsável, e o objetivo era esse, né, reforçar o papel do setor turístico através de um know-how de sustentabilidade. E aí, nesse encontro, foi realizado em 2023, outubro de 2023, foram vários especialistas que vieram para conversar junto ao UFRN, a universidade e a prefeitura, de como Natal poderia transformar esse potencial turístico em sustentabilidade, como nós poderíamos utilizar esses espaços turísticos, que são muitos, através da sustentabilidade e não apenas degradando em função dessa atividade econômica. E aí é importante trazer algumas fragilidades que Natal tem em frente a esse conceito de turismo sustentável, como, por exemplo, fomento a atividades culturais. Existe sim um investimento em cultura no estado, no município, mas ainda é um pouco escasso, e não existe esse elo entre a cultura e o turismo. Muitos turistas, quando vêm para cá, eles conhecem um pouco da nossa regionalidade, mas ainda é muito pouco. Eles ainda não têm esse acesso direto, como o Daliane falou aqui, por exemplo, a giga com tapioca, que é um patrimônio do estado do Rio Grande do Norte. O uso ordenado da orla também é uma das fragilidades. Recentemente, Natal passou por um aterro hidráulico, nós chamamos de engorda, né? Na praia de Ponta Negra, que é a praia mais conhecida aqui da cidade, é cartão postal da cidade, onde existe o Morro do Careca, que existem muitas controvérsias quanto a esse ordenamento dessa orla. Acessibilidade, que é um tema muito importante para que, de fato, as pessoas tenham acesso a esses espaços turísticos. Natal tem uma certa fragilidade ainda nesse quesito, com orlas pouco estruturadas para receber qualquer pessoa que deseje estar naquele local. Qualificação profissional. Natal tem um programa de qualificação para as pessoas que trabalham no turismo, né, como os guias de turismo, por exemplo, mas ainda não é algo tão abrangente. Existe apenas um cadastro dessas pessoas, mas existe uma qualificação, de fato, daquela profissão. Segurança também é um tema muito importante quando a gente fala de turismo aqui em Natal. Muitas pessoas acabam evitando alguns espaços turísticos por conta desse tema, não se sentem seguros em determinados espaços. Mobilidade urbana, Natal precisa ainda crescer muito nessa questão de mobilidade urbana para que nós possamos integrar alguns modais de transporte nesses locais turísticos. Alguns locais, inclusive, são de muito difícil acesso. O fomento dessas práticas sustentáveis, a importância dessas práticas enquanto turismo sustentável, para que esse turismo não seja apenas degradado, não degrade apenas o ambiente em que nós participamos, mas sim tenham essas práticas que melhorem aquele ambiente. E aí, quando a gente fala um pouco de planejamento, esse planejamento ele precisa ser pensado de forma participativa. E alguns atores são importantes para esse planejamento, como as empresas, sejam públicas ou privadas, principalmente hotéis e bares que se beneficiam dessa atividade turística na cidade, a comunidade local, que precisa ser ouvida para entender como funciona aquele espaço turístico, além de também poder ser uma beneficiária do espaço, como, por exemplo, vendedores ambulantes, pessoas que trabalham com esse tipo de atividade, que estão relacionadas ao turismo, e os governos, sejam ele municipal, estadual ou federal. A intenção desse planejamento participativo é que ele resulte em políticas públicas que alinhem tanto a educação ambiental, como é um fator muito importante aqui na cidade. Natal já apareceu em alguns jornais, infelizmente, sobre uma praia que chamamos aqui Praia do Segredo, é uma das praias mais poluídas, principalmente com poluição plástica internacional, e aí existem alguns projetos que tentam mitigar essas ações, mas não são projetos articulados de forma geral, de forma a fomentar, de fato, alguma prática perene, para que esses espaços, principalmente aqui na cidade das orlas, eles sejam mais limpos e agradáveis para quem vem usufruir desses espaços.
E incentivos fiscais. É uma política pública muito importante, pois ajuda no meio turístico, bares, restaurantes, principalmente, a atrair ainda mais turistas para conhecer principalmente a parte da nossa orla, que é de fato os espaços mais procurados, espaços turísticos mais procurados da cidade. E aí, combinando no final nesse monitoramento e controle dessas atividades. Natal não tem esse controle, esse monitoramento que entenda como são esses espaços turísticos na cidade e como eles são feitos, como eles são acessados. E definir, de fato, essas áreas que são áreas de preservação ambiental, muitas vezes, que tem esse potencial turístico, mas que precisa ser entendida enquanto espaço de que se pode utilizar para esse fim. Partindo para o final, nesse trabalho nós pensamos em alguns aspectos que são conclusões, como esse turismo sustentável em Natal, ele deve ser uma oportunidade para unir a preservação ambiental e o desenvolvimento socioeconômico, como o Daliane falou anteriormente, dentro desse tripé da sustentabilidade. Natal tem riquezas naturais e culturais muito grandes que precisam ser promovidas práticas que valorizem essa biodiversidade que a cidade tem e incluam essas comunidades locais para a conscientização desses recursos naturais, o correto uso desses recursos naturais. Falta investimento em infraestrutura sustentável, educação ambiental, como eu comentei anteriormente, para que Natal se consolide em um destino que equilibra o crescimento econômico e a conservação ambiental, trazendo benefícios a longo prazo. Então, esses temas todos que foram apresentados foram motivos de estudo dentro de uma disciplina do programa, e eles não extinguem completamente cada área, né? Eles são tópicos destacados, principalmente para serem apresentados a gestores públicos da sociedade, trazendo um pouco do que pode ser captado pela academia, né? Aproximando principalmente essas informações, esses tópicos em especial, do conhecimento público, que é o interesse, né, o que a gente leciona na sala de aula, o que a gente conversa com os alunos, seja também de conhecimento da sociedade. E esses alunos, ao saírem dos programas de pós-graduação, eles vão levar esse conhecimento, né, e vão poder colaborar com essa transformação. Dentro desses itens que foram comentados, né, desses tópicos, né, a acessibilidade, a fiscalização ambiental, a coleta de resíduos, nós temos, e o turismo, né, os aspectos relacionados ao turismo, principalmente por ser uma cidade turística, nós estabelecemos a partir de agora um segundo momento da nossa conversa, o nosso momento final, onde nós vamos ter algumas perguntas, alguns questionamentos abertos para todos os que estão apresentando. A gente vai mudar um pouquinho a configuração. Então, agora eu vou fazer algumas sugestões de pergunta e vai ficar aberta para os colaboradores que apresentaram comentarem um pouco sobre o tema, principalmente sobre as perspectivas futuras da cidade, certo? Então, vou mudar aqui a configuração para a gente iniciar essa segunda parte. Bom, então, continuando na nossa próxima sequência, né, dessa atividade, o primeiro tópico que eu gostaria de levantar é sobre a integração de políticas públicas. Como podemos conectar diferentes agendas discutidas hoje, resíduos, fiscalização ambiental, turismo, sustentabilidade e acessibilidade, em um plano integrado de desenvolvimento urbano para Natal? Então, quem gostaria, por gentileza, de comentar um pouco sobre isso? Então, quando a gente fala de políticas públicas, né, que justamente políticas públicas elas visam resolver problemas públicos, né,
E tudo que foi citado aqui, de alguma forma, são problemas públicos, né? A questão ambiental é uma questão pública, né? Ela tem que acontecer de forma interseccional e intersetorial. Então, a política pública ela não pode vir nunca de forma isolada, mas ela precisa conversar com todos os setores, né, da sociedade. Então, quando a gente fala, por exemplo, sobre fiscalização ambiental, que foi o que citamos aqui hoje, a gente consegue conectar, por exemplo, com a questão dos resíduos sólidos, que, por exemplo, a fiscalização de descarte irregular de resíduos, que é um dos crimes ambientais, né, o crime de poluição, ela precisa de ações integradas, que elas podem incluir campanhas de educação ambiental, uma coleta seletiva, por exemplo, que funcione bem, isso vai evitar que o descarte irregular de resíduo aconteça de forma frequente, né? E se a gente pega, por exemplo, turismo ele casa totalmente com a questão da acessibilidade, ela precisa, na verdade, né? Porque o turismo ele tem que atingir a todos e a todas de forma indeterminável, né? Então, o turismo sustentável em Natal, por exemplo, ela depende da preservação de sua beleza cênica. Em Natal, por exemplo, a gente está passando sérios problemas com a questão do desmonte da legislação ambiental, né, que está colocando em xeque todo o nosso patrimônio turístico, né, como, por exemplo, a via costeira, já que a gente tem um plano diretor que não está pensado nessa questão mesmo, voltada principalmente pelo turismo. Tudo isso ela tem que acontecer, como eu falei, a partir de políticas públicas integradas. Então, a política pública de resíduos sólidos, ela tem que pensar na questão da fiscalização também, ela tem que conversar com a questão da fiscalização, quais são os pontos de Natal que tem mais descarte de resíduos. O turismo, ela tem que falar principalmente com a questão da acessibilidade, porque a gente não tem que ter um turismo sem acessibilidade, como citei, e tudo isso, como novamente, eu gosto de repetir, eu tenho que repetir, tem a ver com um plano diretor que pense nesse desenvolvimento urbano de forma integrada, né? Então, assim, basicamente é isso mesmo, é pensar em políticas públicas de forma integrada e não de forma isolada. Eu destaco também um outro aspecto que a gente encontra muitas vezes nas gestões subnacionais, tanto de estado quanto de município, são as segregações das atribuições. Então, uma secretaria que trata de um determinado assunto, ela é completamente ausente em determinado outro assunto. Então, isso foi uma dificuldade, inclusive, na execução desse trabalho. Os pesquisadores precisaram ir a entes públicos buscar informação, e foi difícil saber muito bem qual o ente que seria o responsável por alguns tópicos, porque às vezes o ente que a gente imagina que seja o primeiro responsável não tem a informação e sugere um outro, e às vezes sugere uma pessoa de uma outra secretaria, enfim. Até mesmo na hora de tratar de uma determinada temática, é difícil você estabelecer quem é efetivamente que vai poder acompanhar melhor. Dizer que é o responsável é meio complicado, porque todos somos responsáveis, né? Inclusive nós, cidadãos que estamos aqui. Mas é bastante complicado. Então, algumas temáticas a gente teve bastante dificuldade de ter os dados, né? E foi um trabalho que os alunos tiveram um desafio grande na hora de obter. Fortaleço agora com um segundo aspecto que é interessante, que também a gente não deve atribuir somente a quem está na gestão pública as responsabilidades, né? Então, em relação à participação social, de que forma a sociedade civil pode ser efetivamente incluída no processo de decisão e fiscalização das políticas urbanas, garantindo que as propostas não fiquem restritas ao campo institucional. Podemos... Está funcionando? Sim. Podemos citar, por exemplo, uma atuação efetiva em relação aos conselhos municipais. Então, não só de meio ambiente, como também de turismo, ou seja, né, como eu falei na apresentação sobre fiscalização, a participação popular, ela, inclusive, prevista, né, no sistema de meio ambiente que vigora no nosso país, e aí ele se reflete em todos os entes federativos, então a gente tem representação de todos os entes, e nesse caso é muito importante fortalecer os conselhos exatamente, não somente na ideia de ser consultivo, mas de deliberar sobre o uso do território, né, de como a gente pode melhorar a acessibilidade, como a gente pode melhorar o aspecto do turismo,
principalmente também de resíduos sólidos. Um dos dados que a gente conseguiu coletar de um dos entes relacionados a Natal, principalmente, foi um número alarmante, inclusive, em torno de 900 pontos de descarte de resíduos sólidos em Natal. Esse é um número, né, que a fiscalização da CEMURB, ela indica, principalmente de forma diária, que Natal tem em torno de 900 pontos de descarte irregular. Então, imagine a atuação, principalmente nesse sentido, né, da conscientização, também é um outro ponto importante, né, como é que a participação popular ela pode atender a essas demandas, né, principalmente no sentido da educação. Então, educação não somente ambiental, mas educação em todas essas esferas. Então, pensar em uma educação ambiental que abarque, por exemplo, a questão dos resíduos, mas também pensar numa educação ambiental voltada para o turismo, para a acessibilidade também. Né? Pensar que os espaços que a gente utiliza como espaços naturais ou esses territórios de uso comum, eles também têm que pensar em quem usa e como usar, e fazer com que esse espaço, ele, de fato, ele seja, que obtenha equidade, né? A ideia de que desse acesso para todos de forma equânime. Então, eu acho que acredito que a gente pode também, tem outras, né? Tem outras formas, mas eu acredito que essas duas sejam importantes a gente citar quando fala sobre participação social. Eu concordo com Kelly, né, em relação à questão da educação ambiental. Eu acredito que, como ela falou, né, abrange todas as esferas, mas, sobretudo, essas pessoas, né, elas estarão atuando, né, no seu ambiente de trabalho, nos seus locais, com ideias sustentáveis. Então, a partir dessas pessoas é que a gente vai ter práticas, ações que sejam efetivas e, de fato, integradas, né, como a gente estava falando no questionamento anterior. Então, como a gente vai integrar isso? A partir de pessoas que tenham esse mesmo pensamento, né? Que entendam a importância da sustentabilidade, que entendam a importância da gestão de resíduos sólidos, da acessibilidade, do turismo. Então, a partir do momento que a gente engloba a educação ambiental, em que a maioria passe a falar a mesma língua, não uma linguagem de forma agressiva ou algo que a gente tenha que impor, né? Mas não, algo de fato coletivo, né? Até porque nós hoje vimos que todos ganham, né? Não é algo que deva ser imposto. E sim algo que, a partir do momento que a gente conhece, que a gente compreende a importância, acredito que é mais fácil de ser implementado. Então, a questão social mesmo, eu acho que ela está muito atrelada à questão da educação ambiental, como o Kelly falou. Então, obrigado. Mais um tópico também sobre desafios econômicos e sociais. Muitas vezes as políticas socioambientais e de acessibilidade, elas esbarram em limitações financeiras e políticas. Quais seriam, na visão de vocês, as soluções mais realistas para avançar mesmo diante dessas restrições, né? Então, dentro dos cenários que nós habitualmente já conhecemos, né, de restrições financeiras, quais seriam os melhores direcionamentos? Eu penso que, assim, o problema público, novamente, citando, ele atinge toda uma coletividade. Tudo aqui são questões públicas que atingem uma coletividade. E ela não pode ser responsabilidade exclusiva do Estado, né? Então é por isso que também a sociedade ela deve integrar nesse papel. E principalmente no ponto de vista financeiro, eu acho que algo bem estratégico é procurar parcerias estratégicas. Parcerias dentro do terceiro setor, parcerias dentro de universidades também, e não depender unicamente de financiamentos públicos. Não que os financiamentos públicos não sejam importantes, eles são importantes e eles devem integrar, inclusive com a criação dos fundos, né? Que a gente tem aqui, por exemplo, no Rio Grande do Norte, né? A criação de um fundo voltado à questão ambiental, né? Os fundos, eles são muito importantes nesse aspecto também, mas aí a gente tem que criar fundos mais setoriais, mais voltados para o tipo de problema público. Se a gente está falando aqui de um fundo voltado para a educação ambiental, um fundo voltado para a criação, por exemplo, de uma usina de reciclagem
em Natal que não possuímos, talvez é uma das soluções. Então a gente tem que pensar também na destinação do recurso voltada de forma específica para o problema que quer ser atacado. E além disso, como eu repito, procurar também parcerias estratégicas, como universidades, pessoas do terceiro setor, algumas parcerias públicos privadas, desde que funcione de uma forma que atenda ao desejo coletivo, né, e não unicamente ao desejo privado. Então é uma das formas mesmo de a gente pode contornar essas situações, né? Contornar essas situações. Pronto, vai ter a COP30 agora, né? Um dos principais pautas que eu estou estudando para a COP30 vai ser a questão do financiamento climático, né? Como aqueles países que vão estar aqui no Brasil, eles podem de alguma forma contribuir com a questão a nível local, né? Porque a gente tem que lembrar, né, que os debates globais, eles incidem na questão local. Então, o financiamento climático é bem importante, a criação de fundos voltados para atacar determinados problemas públicos. Quer falar? Pronto. Uma outra temática, acho que Carlos ele prega muito na academia, é a questão da tecnologia. A gente pode aliar a tecnologia para poder fazer essa fiscalização e assim desenvolver projetos de baixo custo para poder verificar como é que está ocorrendo essa questão da fiscalização sem grande aumento salarial. E também um outro ponto de destaque seria a questão de capacitação e voluntariado técnico, pegar essas instituições e assim implantar essas parcerias com universidades para poder desenvolver essa questão de implantação de políticas públicas, essa fiscalização de forma plena também. Como o Carlos comentou, né, é importante frisar aqui, eu falei, inclusive, a minha fala, que não existe política pública sem orçamento, né? E o orçamento, ele não precisa ser apenas orçamento público, né? Como foi citado anteriormente, o meio ambiente equilibrado, ele é do setor público, mas também de toda a sociedade. Então, essas empresas privadas, públicas e terceiro setor precisam se unir dentro de um planejamento participativo para que cada um possa explanar quais são as dificuldades e os pontos de equilíbrio que todos têm, para que, de fato, esse planejamento seja efetivo, equânime e que seja, de fato, plausível para a cidade, para o estado, como, por exemplo, Natal, que é uma cidade muito turística. E aí, como é que a gente consegue juntar esses espaços de bares, por exemplo, restaurantes, a nossa empresa pública de promoção turística, as secretarias? Existe ainda um problema também de comunicação. Quando você procura saber sobre a cidade, é muito difícil você entender quais são os espaços. Foi uma dificuldade nossa de encontrar essas informações, que não existe nenhum sítio online que fale sobre isso, que agregue essas informações para que a sociedade possa entender qual é a sua participação, como ela pode participar e como esses orçamentos estão distribuídos nessas temáticas. Só um detalhe a mais. Em relação à questão de tecnologias que a gente pode implantar aqui sobre acessibilidade, que eu senti falta quando eu fiz a minha pesquisa, é o Instagram, o Facebook. A gente pode colocar informações sobre o local, sobre a questão da acessibilidade. Por exemplo, o Parque das Dunas. Ele poderia ter uma aba onde ele divulgasse a questão de, lá nós temos isso, e as pessoas elas possam se planejar antes de sair de casa, as pessoas com deficiência, mobilidade reduzida, pode fazer aquele planejamento e saber, aqui eu vou ter uma adaptação, vai ter um elevador, eu posso conhecer, digamos, o ponto turístico de forma plena. Então, seria interessante justamente implantar, não gasta nada, né? Só você criar uma aba lá com as informações sobre acessibilidade naquele ponto turístico, e assim vai atrair o quê? Economia, vai trazer um público diversificado que hoje se encontra em casa, recluso, e assim ele pode ter um lazer e uma qualidade de vida a mais dentro da cidade. Então, seria interessante justamente aliar essa tecnologia e essas informações para que fique de forma clara e visível para todos. E acho que para finalizar a fala sobre essa questão, é importante a gente fazer um link entre participação social e orçamento. Então, como o Romildo colocou, como Carlos colocou, lembrando que uma das funções dos conselhos municipais e aí de turismo, de meio ambiente, é exatamente fazer gestão do fundo, né, dos fundos, porque apesar o que é o fundo, né? O fundo, na verdade, é uma conta, né, de forma simplória, mas é isso, ele é essa conta que de arrecadação orçamentária. E quem faz gestão, né, desse fundo? O fundo, quando ele é criado, ele está atrelado exatamente à deliberação do seu uso
relacionando aos conselhos. Então, os conselhos fortalecidos, que é o que a gente falou anteriormente na questão, ele vai exatamente poder conduzir vamos dizer, né, otimizar o uso, né, desse orçamento, né, exatamente para tratar de questões de acessibilidade, enfim, né, de todas as pautas que a gente falou aqui anteriormente. Um aspecto também bastante importante, né, foi citado, a gente não pode depender só do recurso público, então a formação de parcerias é um aspecto bastante importante, né, inclusive a gente vai deixar aqui no final e vai deixar no chat que está ao vivo o site do programa, do nosso programa, que também está aberto a parcerias para execução tanto com o setor privado quanto com o setor público, na tentativa de auxiliar alguns desses desafios urbanos, né? A gente entende que o desafio urbano ele é sempre complexo, temos muitos envolvidos em uma área relativamente reduzida, né? Uma população muito concentrada e uma quantidade de problemas, digamos assim, muito grande em pouco tempo. Então, precisamos ter a ocorrência de adesão de interessados, às vezes de interesses distintos, mas com um problema em comum, para tentar auxiliar nessa resolução. No próximo tópico, a gente gostaria de conversar um pouquinho sobre a visão de futuro, né, de cada um. Se a gente pensar em Natal daqui a 20 anos, 2045, qual seria a principal transformação necessária para que a cidade seja de fato mais sustentável, justa e inclusiva? Eu estava assistindo o jornal hoje e eles abriram uma cúpula do tempo. Acho que é assim que chama, né? E aí eu achei interessante porque aí eles falam, daqui a tantos X anos, como é que eu quero o meu futuro? Então, vamos deixar aqui claro um pouco sobre a questão que daqui a X anos, 20 anos, como é que estará Natal? Eu creio que se a gente pegar a questão de integrar a parte federal, municipal, estadual, e ter essa integração entre eles, eu acho que Natal vai estar positiva. Porque eu acho que isso a gente não pode trabalhar de forma isolada. Eles têm que trabalhar e abraçar de uma forma igualitária. E assim ter um desenvolvimento sustentável. A gente não pode pensar de forma separada, a gente tem que aliar as nossas ideias. E através disso a gente vai buscar o desenvolvimento sustentável, que é o que a gente almeja na área do turismo, na área da acessibilidade, na efetividade das políticas públicas como um todo e na coleta seletiva. Então, é importante justamente a gente fechar esse diagnóstico que não pode ser feito de forma isolada. Tem que ter o crescimento sustentável. Diante de uma discussão tão rica como essa, né, e como diversas outras que estão acontecendo nesse evento, é muito interessante a gente ver como diversas temáticas, né, elas se alinham no final e a gente percebe o quanto elas se complementam. Então, a gente entende que, mesmo trazendo temáticas individualizadas, separadas, no final a gente consegue agregar todas elas e trazer para um objetivo único, que é o desenvolvimento da nossa cidade natal, né? Trazendo a sustentabilidade, pensando em que melhorias essa cidade ela pode trazer, e agora pensando, vamos pensar 20 anos, 10 anos, 15 anos. Então, entender que a integração das temáticas, a integração dos poderes públicos, né? A importância que cada indivíduo da comunidade, de cada entidade, a importância dessa discussão e a importância das diversas discussões que acontecem nas universidades, nos institutos, nos ambientes escolares, para trazer a educação para toda a população. Então, como a gente, né, nossa colega falou na apresentação, esse serviço de formiguinha que a gente traz para a comunidade, que a gente traz e que acontece dentro dessas discussões, como isso é rico e como isso pode contribuir para o futuro da nossa cidade, né? Então, se espera que Natal, de fato, consiga enxergar, né, essas contribuições, que aqui está acontecendo uma delas, né, que ao longo desses períodos que vão acontecer diversas discussões como essa, que isso venha a trazer para a nossa cidade momentos ricos, para que a gente possa galgar cada vez mais a sustentabilidade da nossa cidade. Vamos dar nome, né, para esse trabalho de formiguinha, que seria uma governança integrada com todos os setores e participativa, né? Natal, infelizmente, assim, eu queria ser muito otimista daqui a 20 anos, só que infelizmente ele tem
passado por um problema muito grave, que seus instrumentos urbanos eles são totalmente desconexos da realidade da cidade. Então a gente tem, por exemplo, como foi mostrado aqui durante as apresentações, temos uma cidade turística, uma cidade bela, mas só que temos instrumentos urbanos, como o plano diretor, que é a principal norma a nível municipal de zoneamento da cidade, o que define o que pode, onde deve ser construído tal coisa, onde é a área de preservação. A gente tem um plano diretor como o de Natal, que ela permite construções no nosso maior potencial turístico, que é a Via Costeira. Depois aí vocês podem colocar na internet Via Costeira, na TRN, vocês vão ver fotos belíssimas. Agora é possível construir residências naquela área, porque a gente tem um plano diretor pensado apenas na especulação imobiliária, não pensado realmente no desejo e anseio da população natalense. E eu digo isso porque o ano passado o Ministério Público do Estado do Rio Grande do Norte realizou uma pesquisa, que foi uma pesquisa Via Costeira Sustentável, e nessa pesquisa, que foi mais ou menos um mês ali, perguntaram que tipo de via costeira o cidadão natalense deseja. A maioria das respostas foram sobre equipamentos públicos, ou seja, uma nova ciclofaixa, banheiros, áreas para pets, área para praticar esportes. Então, assim, o cidadão natalense deseja o uso público qualificado dos seus instrumentos, dos seus patrimônios naturais. Só que os nossos instrumentos urbanos é totalmente desconexo com isso, porque a gente tem, como eu falei, é permitido agora construir residências multifamiliares na via costeira. Não só na via costeira, isso tem impactado todas as zonas ambientais de proteção ambiental também de Natal. A gente teve recentemente uma lei que unificou todas as leis de proteção ambiental da cidade e aumentou o potencial construtivo em determinadas áreas das zonas de proteção ambiental. Então, assim, se a gente quer um futuro, um Natal realmente sustentável, a gente tem que ter que os instrumentos, a gestão urbana, pense de fato isso e não queira atender determinados setores, como da especulação imobiliária. Mas tem que pensar no que o público realmente deseja, por isso que é uma governança integrada e participativa, mas uma participação que ela acontece de fato, e não apenas uma participação procedimental. Você não pode marcar uma audiência pública no meio da semana, de 9 horas da manhã, e querer que a população participe, e depois dizer que a participação aconteceu, que foi justamente o caso aqui do Plano Diretor de Natal. Essa participação, ela na época, nossa última revisão do Plano Diretor foi em 2022, e ela começou num processo de 2017, passou pela pandemia, foi muito conturbado. Eu estava lendo um artigo ontem das professoras, Ruth Ataíri, Érica Guimarães, são professoras assim, e outros professores profissionais que passaram por esse processo de revisão, e elas detalharam o quanto foi assim conturbado e como a participação foi totalmente fragilizada. Então, assim, acontecer uma participação formal e ela não acontecer de forma substancial, a gente não pode também chamar de participação. Então, realmente tem que ter essa governança integrada e participativa, e que os instrumentos urbanos se alinhem realmente aos anseios da população natalense de forma verdadeira e que respeite o nosso maior patrimônio natural, ambiental, turístico, paisagístico, todos os sinônimos possíveis, históricos, éticos, porque é isso que realmente Natal representa. É isso, obrigado. Então, nós estamos agora no final do nosso tempo já. Acho que as contribuições foram bastante válidas e interessantes. E, diante de uma pergunta de daqui a 20 anos, né, é interessante a gente pensar também que quem estará aqui daqui a 20 anos? Né? Estaremos aqui daqui a 20 anos? Nem sabemos. Mas, provavelmente, as crianças que estão hoje, 6, 7, 8 anos, serão jovens adultos que estarão, talvez, exercendo algumas das funções de gestão pública ou de fiscalização, enfim, estarão exercendo a sua vivência cidadã nessa cidade, né? E também um outro aspecto que perpassa todos os temas é a questão da educação desde criança, né? A formação dos que educam e a formação das crianças, né? Que também é um papel extremamente importante, né? Então, se essa conscientização não começar logo, é mais difícil, sobra menos tempo para corrigir os problemas mais tarde, né? Então, passar um adulto que já inicia sua vida laboral com algum tipo de percepção do seu ambiente urbano, entendendo os impactos ambientais e na sua própria vida, né? Ele certamente vai ter mais pressa de resolvê-los, né? E alguém que talvez
veja o problema há 40, 50 anos sem muitas melhorias, como a gente vê em alguns tópicos aqui que foram comentados, talvez não se anime muito a mudá-lo. Então, isso é um fator também importante. É importante que a gente estimule a juventude, a mais nova possível, a ter ciência, né, dessa problemática e de todos esses contextos complexos urbanos. No mais, agradecemos a presença de todos, a presença da plateia presencial, da plateia que nos assiste agora e que nos assistirá depois nas gravações. Já deixei no chat agora o endereço do nosso programa. Estamos sempre abertos a parcerias, né, a propostas com os diversos setores, no intuito sempre de melhorar a qualidade de vida e o conhecimento na área ambiental. Muito obrigado e uma excelente noite a todos.